Bom dia a todas, todos e todes. Mais uma participação do nosso programa Ginga. E hoje nós estamos aqui caracterizados com o pé na luta e outro na dança, preparando as comemorações alusivas à luta política e cultural desempenhada pelas escolas de samba em todo o nosso país, né? Estamos aqui, daqui a pouco, daqui a algumas horas, ingressando nessas festividades. Mas hoje nós estamos aqui e pediria inicialmente que a Sofia pudesse colocar em exibição aquele vídeo sobre a situação da cidade de São João Batista, que se tornou notória em todo o Brasil e fora dele, em função do caso de segregação registrado, denunciado por um vereador da cidade de São João Batista. Né? Poderia, por gentileza, Sofia? Márcio, me desculpe, eu perdi o vídeo. Eu queria te pedir para me reenviá-lo. E aí, enquanto você inicia a entrevista com a Beatriz, eu coloco ele na tela. Se você puder reenviar agora, não sei se é possível. Eu não sei se... A gente pode iniciar sem ele mesmo, né? Deixamos para outra oportunidade. Pode ser, vou buscá-lo. No curso de outra programação, a gente poder notificar isso aí, tá bom? Mas eu quero falar, então, da nossa convidada, a ilustre convidada, Beatriz, que é conhecida também como Bia Vargas, né? Beatriz Vargas, é uma empresária catarinense que tem uma notoriedade em função da ousada, ainda jovem, e aceitou o desafio de fazer um caminho além da condição empresarial, que é sempre um desafio, ser empresário é um desafio, ser empresário negro e mulher são mais dois desafios, e se aventurar numa possibilidade política de crença que é possível transformar através da luta política organizada, via partidária, mudando, ajudando a alterar a noção e visão do Estado, que é a via institucional. A Bia percorreu a tarefa de ser a primeira mulher, também, simultaneamente, não uma questão de orgulho, mas uma necessidade de fazer a citação pelo que representa na luta pela representatividade, que chega à condição de vice-governadora numa chapa que disputa o governo do Estado de Santa Catarina em 2022. Eu estava lá em 1922, um pouco atrasado no tempo, né? Mas em 2022 a Bia perfila com o Décio Lima a chapa do Partido dos Trabalhadores como sua candidata diferente, uma novidade política do Estado de Santa Catarina, e mais adiante ela vem, na continuidade do processo político, em 2024 como candidata a vereadora e se consagra segunda suplente do Partido dos Trabalhadores como vereadora aqui na capital. Então, Bia, seja bem-vinda à nossa programação. Muita felicidade. Nós queríamos queríamos conversar com você. Primeiramente, você acompanhou de perto essa situação de São João Batista. Eu queria, desse momento, assim, antes de cair no caso de São João Batista propriamente, que você pudesse fazer um acréscimo a essa sua trajetória, como você chega à condição de candidata num partido, numa chapa majoritária, e mais adiante percebe-se seduzida para continuar nessa luta, porque quem participa uma vez geralmente desiste. Mas você continuou na trilha e não correu, e foi mais adiante para vir para a disputa mais cruel, que é a disputa de candidatura a vereador. Não tem disputa mais cruel na política do que ser candidato a vereador ou vereadora. Com você, Bia. Gentileza. Então, Márcio, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, o espaço de estar aqui no Ginga. E, bom, essa trajetória política, às vezes ela se confunde muito com a questão de empreendedorismo, de maternidade, que foi realmente num momento de muita mudança na vida e a procura de mudar essa realidade, né? Então, eu começo a empreender quando eu me torno mãe, no intuito de remanejar o meu tempo e não me encontrar mais no formato CLT, por todas as dificuldades que a sociedade impõe, que a gente pode discorrer numa outra oportunidade.
E a política, ela volta, na verdade, para a minha vida, ela sempre fez parte, através do meu pai, enfim, em casa a gente sempre debateu muito sobre isso. Eu sempre fiz política social, então eu sempre fiz trabalho voluntário, desde os 13 anos eu fazia parte do grupo de jovens, eu estava na comunidade sempre fazendo algo nesse sentido. E aí eu entro na associação de moradores do meu bairro lá no sul, e eu percebo que através, né, desse local de poder a gente consegue ampliar os acessos. Então ali a gente começou a desenhar uma possibilidade política. E aí em 2022 eu seria candidata a deputada federal, estávamos encaminhados nesse sentido, e surgiu a oportunidade de colocar o nome à disposição. E aí, como tu falou, geralmente as pessoas desistem, né, no primeiro desafio, enfim, veem a dificuldade que é, e o acréscimo de mulher e mulher negra faz com que o caminho seja mais espinhoso. Mas a gente teve boas surpresas assim nesse trajeto, e que onde aconteceu todo o encantamento e, claro, a vontade de continuar e ter, de fato, a chance de colocar em prática tudo que a gente defendeu de projeto para colocar no Estado. E aí vem a possibilidade de ser candidata em Florianópolis, justamente no entendimento do que a gente começou a construir em 2022, e a gente saberia que seria possível colher aqui, e que nos deu, então, esse espaço que agora a gente tem que continuar plantando. Perfeito. Eu vi no trabalho desenvolvido ao longo da campanha, das suas permanentes postagens, uma não coincidência, mas sim uma incorporação no seu ideário de luta das questões relacionadas ao combate ao racismo, às questões de gênero, de classe, que se associaram à sua plataforma e a seu, diria assim, formato permanente de defesa. Lhe pergunto, o que representa, sei que você está acessando, tem construído, junto com assessores seus, uma discussão que envolve os índices ou os indicativos sociais e étnicos que se cruzam das políticas públicas não desenvolvidas com o Estado de Santa Catarina, seja por município, seja pela esfera do próprio Estado. E, conclusivamente, essa manifestação, essa ocorrência de São João Batista não seria exatamente a denúncia mais contundente dessas ausências? Com toda certeza, Márcio. A gente percebe que é uma linha realmente muito ligada, uma situação na outra, uma falta, né? E a consequência, justamente por isso, né? Claro. Eu sou uma estatística. Eu faço parte da estatística, na verdade, né? Embora tenha muitos privilégios, eu tenha tido algumas, enfim, alguns privilégios mesmo na trajetória, eu faço parte da grande estatística. Sou uma mulher jovem, preta, advinda de um bairro periférico, mãe solo e microempreendedora, que é a grande maioria. Então, quando a gente setoriza isso, a gente percebe que há um perfil que está presente em todas essas categorias, né? E a partir disso, essa trajetória, né, essa passagem pela sociedade, ela é impactada de diversas formas, e a partir disso a gente entende que, através da política, a gente consegue resolver várias dessas dores. E ninguém melhor para dar solução para as dores do que quem as sente. Então, essa minha colocação na política, essas propostas, é justamente nesse sentido, né? Então, a gente entregou na campanha projetos, né? Propostas de projetos como a creche 12 meses, como várias outras situações referentes ao microempreendedorismo que atinge diretamente essas mulheres, essa maternidade. Então, tudo onde a gente pudesse sanar um pouco dessas dores, referente a transporte público, enfim, tudo que a gente precisa para auxiliar nessa vida e entregar um pouco mais de dignidade para quem passa por aí. E aí a gente percebe, né, e vai descobrindo, junto com o pessoal, com a equipe, que Santa Catarina, por exemplo, não destina
nenhum real para qualquer ação ou atividade antirracista ou de promoção de igualdade racial. No primeiro momento, a gente... Qual é a fonte dessa informação? Foi o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas fez um levantamento, um relatório, e esse relatório foi publicado em 2024, né? E simplesmente o orçamento do ano passado não tem nenhuma destinação. As emendas parlamentares também não tem nada que destine a qualquer ação que a gente possa tratar sobre o assunto, o enfrentamento do racismo em Santa Catarina. Ai, Bia, mas aqui em Santa Catarina o número de negros não é muito pouco, aqui não é um estado que tem a grande maioria de imigrantes, de uma colonização italiana, alemã, etc. Bom, somos hoje em Santa Catarina mais de 23% da população. Mais de 1.700.000 catarinenses se declaram negros. A partir disso, independente dessa quantidade ser grande ou pequena, são pessoas que pagam seus impostos, que estão aqui, que precisam desse cuidado do Estado. E a gente não consegue alcançar esse cuidado se a gente não faz parte do orçamento. Então, Santa Catarina é um estado que é recordista em injúria racial, no crime de injúria racial. Então, nesse último ano, a gente teve um aumento de mais de 51% desse crime. E a gente não consegue encontrar meios de sanar isso, assim como a violência doméstica, que também é uma problemática muito grande, e aí eu trago a problemática da violência nesse assunto, porque a maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica são as mulheres negras. E aí a gente não encontra solução e somos recordistas dessas duas barbáries, né? Essas duas formas de barbárie que assola assim, um país de uma maneira... terrível. E aí, quando a gente vai a São João Batista para entender um pouco, né, desse caso que aconteceu lá, a gente percebe que a raiz disso tudo continua sendo essa falta de investimento e de atenção do Estado. Quando a gente não coloca o orçamento público a serviço de ações que vão impactar, minimizar e informar o cidadão, né? Que isso tem que ser diário, assim como a campanha de vacinação, assim como tantas outras coisas, quando a gente viu nos anos 90 as campanhas para o uso de preservativo, né? Por conta dos casos de HIV e como isso impactou na diminuição de casos, a gente percebe que é isso, são campanhas, são processos que a gente precisa de conscientização e de formação desse cidadão para que a gente mude o comportamento e os hábitos e transforme a sociedade num lugar habitável para todo mundo. Hoje está insalubre, está quase que impossível ser negro aqui em Santa Catarina. Eu confesso que a volta da caravana que a gente fez em São João Batista na segunda-feira me deixou inerte nesses últimos dias. Eu não consigo falar sobre o assunto e colocar ele num texto, colocar ele num vídeo, e ao mesmo tempo eu me sinto muito sufocada porque eu preciso falar, quero muito falar e não consigo encontrar formas de fazer isso sem tanta revolta, sem tanta explosão, sabe? Então, o que a gente viu lá, todo, né? Depois a gente deve, claro, discorrer detalhadamente sobre o assunto, mas é assim como os jovens dizem, hoje é o puro suco do racismo, é o puro suco da discriminação e da ignorância sobre o todo, mas uma ignorância voluntária, né? Eles escolhem serem ignorantes sobre o outro, sobre todo esse processo, porque simplesmente não importa. Para eles não importa. Portanto, e nós conversamos algumas vezes debatemos historicamente sobre essa situação, e eu me envolvi numa certa oportunidade com um conflito conceitual, porque eu usei do rigor em dizer que Santa Catarina é racista. E eu tive assim a contestação de alguns acadêmicos catarinenses, mestres, doutores em história, sobre essa minha posição taxativa de dizer que Santa Catarina
é racista. Eu pergunto sempre, me mostre que não. Porque quando eu vou para aquilo que organiza a vida, que são, com auxílio da ciência, com auxílio das estatísticas, portanto, né, verificar os números que você acessou no Tribunal de Contas, o Estado está dizendo, o Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas está dizendo, nós somos racistas, sim, porque nós não queremos vê-los, nós não queremos investir nas vossas vidas, não queremos saúde para vossas vidas, não queremos ofertar segurança para vossas vidas, não queremos ofertar educação para que vocês possam se desenvolver e para as crianças não negras não continuem com a prática do racismo. E essa outra dimensão colocada. Né? Essa questão. Mas Santa Catarina tem uma situação que eu tenho solicitado que as pessoas dialoguem não, estudem sobre isso, para poder sair dessa confortável contestação, né, na corrida, e entendo que Santa Catarina, ela, na sua ancestralidade europeia, que chega aqui por volta de 1829, os primeiros alemães, os italianos por 1877, os primeiros italianos, então, no século XIX, eles vêm de um processo histórico chamado modernidade, acontecido na Europa, e que tiveram o patrocínio ideológico, político, filosófico de derivação econômica e cultural e imperialista, patrocinado por um sujeito chamado Carl Linnaeus, um sueco botânico que organizou a primeira classificação dos seres humanos a partir da cor das suas peles, ou da origem de seus continentes. Eu quero ler aqui rapidamente, porque estou falando isso, porque é com a ideia de Carl Linnaeus, né, que acontece no momento da chamada modernidade, essa modernidade que ensejou a razão, né, que ensejou a ciência, né, que ensejou outras maneiras de pensar, né, e que colocou na bolsinha, na mala dos italianos e alemães, que chegam aqui convencidos que existe uma hierarquia racial no planeta. Esses que vieram ali da Europa, ali da Suécia, Alemanha, Inglaterra, Itália, eles chegam aqui acreditando que nessa organização que a gente chama na biologia de taxonomia, que é a classificação dos seres humanos, ele coloca o homem europeu no ápice da pirâmide. Abaixo dele, a Sofia falava agora da questão dos asiáticos, abaixo dos brancos europeus. Abaixo dos asiáticos vêm os americanos, que eles chamam de vermelhos, e abaixo de todos eles vêm os africanos. Para os americanos, para os europeus brancos, ele diz que eles são inteligentes. O ápice é inteligente. É inteligente, é inventivo, né? É construtivo. Para o asiático, ele diz que ele tem inatas dificuldades de concentração e de aprendizagem. É o Carl Linnaeus que diz isso. Né? Para o americano, ele diz que ele é teimoso e sem orientação. Esse é o cara, o pele vermelha, que eles depois chamaram assim Hollywood. E nós, brincando de bang bang, nós ficamos convencidos por Hollywood que, de fato, os pele vermelhos são malvados. Tem que matar o cavalo louco. Né? E depois nós temos aqui os negros, que os africanos, então, quarto grupo humano, que o Carl Linnaeus organizou, que é da lassidão, que é da preguiça, que é da indolência. Esses são os africanos, na classificação de Carl Linnaeus, que serviu de base para a organização da que serviu de base para o racismo, através dessa pseudociência. Essa falsificação científica, ela chega em nosso estado, chega em nosso país e coloca a banca praticamente irremovível da crença catarinense de aqui os europeus são a supremacia da humanidade. Aqui é o Vale Europeu, aqui é o Vale Europeu. Aqui eles não são catarinenses. Primeiramente, eles são italianos. Primeiramente, eles são alemães, são polacos, até japoneses, que chegaram por último, agora também já são colonizadores na plantação da maçã da serra. Eles já se autodenominam não brasileiros. Né?
Então, quem são os brasileiros de Santa Catarina? São os indígenas que eles decapitaram, né? São aqueles portugueses que não conseguiram fazer parte da elite produtiva e econômica de Santa Catarina, foram os primeiros colonizadores brancos europeus, mas não vieram com a capacidade, com a instrumentalização científica, filosófica, da pseudociência e com a filosofia de que eles são supremacistas. Os italianos e alemães trouxeram essa preciosidade na mala, quando para cá vieram, financiados pelo Estado brasileiro, com as suas terras ganhas e por aí fora, que nós já sabemos. Então, nós temos que mexer profundamente com essa questão. Essa questão nos diz respeito com a intensidade de entrar nas academias, para essa juventude que está chegando, para defenestrar essa situação hegemônica da história de Santa Catarina, que não conhece a história do contestado. Né? Lá no contestado, eu falava com a Alicia ontem, lá tem um negócio assim, chamado, uma denominação pejorativa, cor de cuia, que se refere aos caboclos, que se refere aos negros. Eu não conhecia essa denominação. Né? Então, a história de Santa Catarina ela precisa ser destruída e reconstruída. Né? Então, é assim. Então, essa nossa luta sobre a questão, queria que você falasse um pouquinho sobre a 10.639, né? Dessa importância política, a 11.645, e fizeram parte do seu programa também de proposta, olhando para Santa Catarina, de sua importância. É de máxima urgência, Márcio, que Santa Catarina pare, repense e faça essa inclusão em todo o seu processo, né, pedagógico, econômico, orçamentário, né, na saúde, enfim, todas as pastas do Estado, fazer esse recorte racial, porque hoje nós estamos num mundo globalizado. Se em 1820 e tantos recebemos os alemães, aqui já existiam os indígenas, logo depois, enfim, os negros chegaram e todos estão aqui, todos precisam dessa atenção e precisam ter a sua história contada corretamente, porque a partir dessa história contada corretamente que a gente encontra um caminho de permanência na sociedade e na vida, com a participação de todos, respeitando, né, cada processo, cada histórico, e evita tanta barbaridade que a gente encontra por aí. Então, são crianças em creches que são separadas por sala, porque uma mãe não quer que o filho tenha convivência com uma criança negra, outra criança que tem o seu cabelo cortado porque um coleguinha não gostou, durante todo o processo, né, o período escolar, onde nós sabemos, e é estatístico, tem estudo comprovando que é o momento onde mais a criança sofre, tem um impacto absurdo em toda a sua vida. O primeiro contato com o racismo, ele é na escola. Então, a gente implementar e fazer a luta, né, todo mundo ajudar nessa luta de implementar a Lei 10.639 e a 11.000, para que a gente tenha essas histórias contadas corretamente e fazer parte desse currículo escolar, que a partir disso os professores tenham também essa sensibilidade e esse conhecimento para não reproduzir esses horrores que a gente todos os dias encontra casos, né, pelas ruas e pela vida. Eu acho que é o ponto número 1 para que a gente, ao longo do processo, vá diminuindo essas diferenças, e, enfim. E que a gente não tenha mais desculpas como: mas eu não sou racista porque eu sou casada com uma pessoa preta. Eu até tenho um amigo negro, então não posso ser racista. Como se isso denominasse, né? E compreender como isso se reflete pelo não conhecimento da história. Perfeito. Então, concluindo aqui, queremos agradecê-la, agradecer a sua disponibilidade, né? Sei que tem outros afazeres aí na parte da manhã, no pré-carnaval, deve estar hoje preparando... Hoje eu vou enterrar a tristeza. Tá certo. Espantar a tristeza. Porque esse finalzinho do programa é dedicado
ao tempo de carnaval, que no Brasil é um tempo da subversão que os negros praticaram na festa que é de origem italiana, que é de origem portuguesa, que é da Península Ibérica, aqui chegada com as elites portuguesas, e que os indígenas, os negros das ruas, os pobres, subverteram a festa, tiraram dos salões e colocaram na rua. E depois, com a criação das escolas de samba, por volta de 1920, 1928, a Portela, a Mangueira, e primeiramente a Deixa Falar, lá no Rio de Janeiro, no Estácio, o Ismael Silva, criador da primeira escola de samba, é que as elites se preocuparam em tomar conta e abortar a organização política e cultural que essas escolas representam para todo o Brasil. Até hoje, eles exercem controle sobre as escolas de samba com a preocupação de que esse foco de resistência ele possa converter em maiores consequências e ampliação de consciência política do povo e da população negra. Hoje, nós temos a notificação de que muitos estão se preocupando porque as escolas de samba estão tematizando as questões dos orixás da história de luta, de resistência do povo negro. Eles queriam que nós cantássemos a Oktoberfest durante o Carnaval? Mas já foi tema também, eu acho, né? Em algum momento, em alguma escola já foi tema. Já foi tema. Agora, tenham a gentileza de não querer abortar aquilo da nossa criação e que nós fizemos com o solo resistente. Não é à toa que o seu Topázio veio para a cidade de Florianópolis com mais uma intenção de acabar com a festa de carnaval na sua totalidade, de eliminar o povo do carnaval do centro da cidade. O Topázio é o remanescente desse ideário colocado. Essa tentativa de retirar o negro, a negra, da cena social e política é de Rui Barbosa, quando ele pensou, no século XIX, e idealizou um cálculo matemático, estatístico, que na metade do século XX não existiriam mais negros no Brasil. E é isso que os negros criaram as santerias, o candomblé, a umbanda, outra série de religiões de matriz africanas, criaram ainda os clubes sociais negros, criaram ainda as escolas de samba, que são os núcleos reinantes da resistência política. Nos bairros em que todos nós convivemos, nós tivemos nosso clube social negro, em todo o estado de Santa Catarina, lá em Criciúma, Próspera, o Operária, União Operária. Também. Em todo o estado de Santa Catarina tem clube negro. E foi ali que nós nos encontramos, ali que nós formulamos ideias, trocamos afetos, montamos solidariedade, nos casamos e continuamos a fazer aquilo que o Rui Barbosa não queria, que é procriar. Agora, como eles viram que não deu certo evitar a procriação, agora estão assassinando nossos jovens. Então, a matança juvenil em todo o Brasil é derivada desse projeto político e não querer que a população negra ela tenha sequência numérica. Não é à toa que o mundo islâmico ele tem uma preocupação severa em continuar ampliando numericamente os seus membros. É uma questão política de possibilidade de resistência. Não é porque ele é fértil igual um coelho, é porque ele sabe que se não tiver o mundo desaparece para os seus. Então, com o negro, é o seu assassinato. O negro está apontando com o maior continente em crescimento demográfico do planeta, é a África. Então, isso tudo nós queremos comemorar massivamente com mais essa festividade de carnaval, que não é o carnaval europeu, é a festa negra de resistência, de subversão cultural que foi praticada. Não põe corda no meu bloco, não dá ordem ao pessoal, como dizia o João Bosco. Exatamente. De uma barrica se fez outra cuíca, de outra cuíca um surdo de marcação, de reco-reco, de pandeiro e tamborim, com lindas baianas, o samba ficou assim, com a resistência. E, por último, quem dança o samba faz a luta. O mesmo pé que dança o samba é o mesmo pé que faz a luta. Um abraço, axé, bom carnaval, que os espíritos bons estejam com todos, saiam às ruas, rezem, orem para os orixás quando for uma brincadeira de carnaval. Axé. Axé.
Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.